Boa noite, amigos. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco, nos envolvendo a cada dia das nossas existências, bem como aos nossos lares e aos nossos familiares. Falando em paz de Jesus, o tema de hoje é: Não vim trazer a paz, mas a espada. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, intitulado Moral Estranha, tem uma série de artigos com títulos muito estranhos. Aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe, filhos, deixai os mortos enterrar os seus mortos e não vim trazer a paz, mas a espada. O capítulo todo foi escrito por Allan Kardec. Ele fez citação de alguns trechos do Evangelho e colocou lá os seus comentários. Então, no capítulo Odiar pai e mãe, né? Abandonar pai, mãe, filhos, isso é uma metáfora, porque Jesus, dizendo isso, ele quis valorizar as questões espirituais e ampliar o conceito de família. Quando Jesus disse: Deixai os mortos enterrar os seus mortos, é para que possamos dar maior importância ao espírito do que à matéria, e não vim trazer a paz, mas a espada. Então, lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, existe o relato, né, em que Jesus escolhe os 12 apóstolos e lhes dá as instruções. Então diz Jesus: primeiro, irem às ovelhas perdidas de Israel, porque os apóstolos deveriam começar a divulgar a boa nova em Israel. Eles deveriam anunciar o reino de Deus, né, que estava próximo e que já viriam os sinais dos tempos. Diz Jesus para que eles curem os doentes, expulsem os demônios, ou seja, os obsediados, os obsessores, né? E esclarece que eles recebem de graça esse dom da cura, então devem de graça dar, né, também esse socorro. E também Jesus lhes diz para não levarem ouro nem prata em suas andanças para divulgarem o Evangelho. E se alguma casa ou cidade não os receber, que eles sacudam o pó da sandália e sigam em frente, porque não adianta insistir com quem ainda não está preparado para entender as palavras do Mestre. Então Jesus diz a eles: Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E Jesus os adverte das dificuldades pelas quais passariam, que eles seriam levados aos tribunais, seriam açoitados, aprisionados, e que irmão se levantará contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, que eles serão odiados por propagarem o evangelho de Jesus, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Diz Jesus: Não julgueis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim trazer a divisão entre o pai e o filho, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, entre os inimigos do homem, né? Então, e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Então Jesus diz: Não vim trazer a paz, mas a espada. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus fala: A minha paz vos dou. Afinal, Jesus trouxe a paz ou a espada? Então, quando Jesus disse que ele traria a paz, ele não estava fazendo uma ameaça, ele estava fazendo uma profecia, uma previsão de que lutas surgiriam consequência da nossa inferioridade moral. Porque as ideias novas causam resistências, são um perigo àquelas pessoas que
querem manter as coisas como estão por conta de interesses egoístas. Escreve Kardec, o erro lhe é proveitoso e por isso a ele se aferra e o defende. Lá na Gênese, no capítulo 18, Allan Kardec também nos explica que o progresso moral não vai surgir com as nossas crenças e instituições antiquadas, que hoje são um entrave ao progresso do planeta. E estamos nessa fase de transição. Existe uma luta entre forças, diz Kardec, entre forças conservadoras que estagnam o progresso e forças progressistas que são transformadoras, que trazem ideias novas. Então, são essas forças transformadoras que irão proporcionar um mundo melhor. Escreve Allan Kardec, lá na Gênese, a nova geração será formada de homens e mulheres progressistas, responsáveis pelo desenvolvimento de ideias humanitárias. Então, essa luta de ideias entre conservadores e progressistas sempre existiu. É a espada de que nos fala Jesus. No século V a.C., a doutrina de Sócrates era semelhante ao que Jesus ensinava, tanto que Sócrates é considerado precursor do cristianismo. Então Sócrates ensinava que Deus é único, que a alma é imortal, que existe a reencarnação, e por isso ele foi acusado de corromper a juventude e foi condenado a beber o veneno, a cicuta. Isso na Grécia. Naquela época, os gregos eram um dos povos mais inteligentes da antiguidade, mas os tempos não eram ainda chegados. O paganismo não estava suficientemente gasto. Sócrates foi o precursor, então ele preparou o caminho para a implantação do Evangelho de Jesus, porque as grandes ideias não surgem de repente. As ideias novas são estranhas, tanto que Allan Kardec escreve no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, esse é o título que ele dá. Então, as ideias novas saem daquilo que consideramos normal, entre aspas, né? Então, o normal é o que eu penso, é aquilo em que eu acredito, é o meu modo de viver. É assim que as pessoas acham que é a normalidade. Por isso que nós resistimos em aceitar o que é diferente. E não são só as respostas que são diferentes para cada pessoa, mas principalmente as perguntas, os questionamentos, os interesses, né? São diferentes para cada pessoa, porque cada um é uma individualidade. Bom, depois, né, de Sócrates, século V a.C., Jesus reencarnou, né, na Terra. Esteve aqui em carne e osso, trazendo ideias novas muito diferentes às crenças e aos costumes daquela época. A sociedade judaica, romana, né, no tempo de Jesus, era estratificada. Então tinha os senhores, os escravos, os doutores da lei, os letrados, e a grande maioria que era analfabeta. Por isso que Jesus muitas vezes dizia: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, porque era uma tradição oral, né? Os ensinamentos passavam de boca em boca, porque a maioria não sabia ler. E Jesus já falava de igualdade, fraternidade, solidariedade, perdão. E ele foi, ainda é, né? Todos os ensinos que ele trouxe ainda são muito difíceis para serem praticados. Foi difícil romper o pensamento elitista, né? Dos fariseus e dos escribas, dos saduceus. E ainda é também, né? Continua sendo muito difícil romper esse pensamento de estratificação, esse pensamento elitista, né? De que um é mais do que o outro.
E Jesus também, né, incomodou os fariseus, os escribas, os sacerdotes, porque ele denunciava os abusos que eles cometiam. Os fariseus foram o principal partido religioso lá na Judéia, que surgiu no século II a.C. e permaneceu até o ano 70 depois de Cristo, quando houve a ruína de Jerusalém, né, pelo general romano Tito. E aí, né, surgiu a diáspora, né, a dispersão dos judeus pelo mundo todo. E os fariseus eram muito apegados às cerimônias, às vestimentas, ao poder. Então, né, eles eram inimigos das inovações, né? Por isso que Jesus foi crucificado, mas a sua ideia sobreviveu. Então, os primeiros cristãos, eles foram perseguidos, foram mortos. No ano 1 depois de Cristo, o imperador Nero mandou matar 300 mil cristãos, queimados na fogueira, né? Séculos depois, os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. Então, do século XI ao século XIII, os cristãos promoveram as cruzadas, foram 12 no total, para conquistar a Terra Santa, a Jerusalém. Foram 200 anos de guerra, né, chamada Santa, entre aspas. E no século XIII depois de Cristo, a Igreja Católica instituiu a novamente Santa Inquisição, né, onde milhares de pessoas foram torturadas e mortas em nome do Cristo. No século XVI, surgiram os conflitos entre católicos e protestantes, a Reforma e a Contra-Reforma, até que no século XIX, Allan Kardec e a doutrina espírita, né, surge, mas também sofre perseguição, principalmente da Igreja Católica. E, no entanto, o Espiritismo está aqui para reviver o Evangelho de Jesus. Mas a Igreja, no século XIX, materializava os ensinamentos de Jesus, quer dizer, buscava a fortuna, o poder, né, desde a Idade Média. Então, o conceito, os ensinamentos da igreja era de que fora da igreja não há salvação, mas Kardec muda isso para fora da caridade não há salvação. E no século XX, XXI, também aconteceram e acontecem muitas guerras religiosas por conta da diferença de interpretação até de escrituras. São pessoas que se acham donos da verdade e lutam em nome de Deus, imagine só, né? Então, tanto o dogmatismo como o fundamentalismo estão aí, e com isso as pessoas perdem a oportunidade de adquirir novos aprendizados. O dogmático, ele defende uma verdade absoluta e indiscutível, né? É inflexível. O fundamentalista, ele é um conservador, apegado às escrituras, às ideias sectárias, e isso leva à intolerância. Mas Jesus não disse e de queimar, massacrar, saquear. Não, Jesus condenou toda a violência. Ele, né, nos ensinou, todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, precisamos amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos perseguem. Quem mata pela espada, perecerá pela espada. Essa é a lei de causa e efeito. Mas os ensinamentos de Jesus não foram compreendidos, ainda não são, ou então há uma intencionalidade, né? Uma distorção intencional dos seus ensinamentos para servir a interesses particulares. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreve: quanto mais importante é a nova ideia, quanto maiores são suas consequências, maior é a cólera, maior é a violência dos seus opositores, porque o interesse é tenaz,
não cede à evidência dos fatos. Quanto mais se demonstra o erro em que a pessoa se encontra, mais ela se irrita. Diz Allan Kardec, o erro lhe é proveitoso, por isso a ele se aferra e o defende. Bom, até aqui nós fizemos uma abordagem coletiva, né, das lutas entre grupos, povos e nações. Então vamos agora para um coletivo menor, para a família. Lá em Lucas, capítulo 12, versículos 49 e 53, nós lemos que Jesus diz: vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas. 3 contra 2 e 2 contra 3 estarão divididas. O pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Isso tudo é por conta da intolerância, da subjugação, né, da dominação de um em relação ao outro. São pessoas que querem impor as suas verdades. Mas cada pessoa é única, cada pessoa é um universo em si mesma, com a sua bagagem milenar. Por isso que nós precisamos ir além da tolerância. Precisamos compreender, ter empatia, ou seja, colocarmos-nos no lugar do outro, tentando compreender as suas emoções, os seus sentimentos e olhar além das aparências. Como aquela belíssima oração da manhã: no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Muito lindo, né? E lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, também Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a paz não advém das facilidades exteriores, do fato de eventualmente controlarmos tudo. A gente nunca controla tudo, né? Quando Jesus diz, a minha paz vos dou, Jesus não estava dizendo que a vida dos discípulos seria fácil, tanto que a vida deles foi cheia de obstáculos. Então, aqui Jesus nos ensina que a nossa paz é consequência de como lidamos com as consequências externas. No século II depois de Cristo, o filósofo grego Epíteto escreveu: o que importa não é o que acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. O céu e o inferno estão dentro de nós. O céu dentro de nós é aquela paz interior que não vem de fora e também não vem de graça, que precisa ser construída. E Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 5, a lição da espada, nos ensina que muitos alimentam intrigas no lar, querem impor suas crenças, seus pontos de vista, polemizam sem proveito, fazem acusações àqueles que não concordam com as suas ideias. E que até a época de Jesus, havia a prepotência do ódio e da ignorância no domínio pela espada. Por isso que surgiram as guerras, os cativeiros, a escravidão, a tirania do ouro arruinava e oprimia. Então a espada era usada contra os outros. Mas Emmanuel nos diz que
Jesus inverte a posição da espada com seus ensinamentos. A ponta da espada deve estar voltada para o solo e não para o outro, voltada para o seio da terra. Representa a cruz, em que Jesus mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos. Então a espada, né, na vivência de Jesus, se transformou na cruz, fincada no solo. Os ensinamentos de Jesus, a vivência de Jesus de amor, humildade e perdão, não justificam a guerra em seu nome. Então, a espada não pode ser usada para combater o outro. Com ela, precisamos fazer o bom combate, vencer os nossos adversários interiores. Esses são os inimigos da nossa paz, que estão ocultos em nosso próprio eu. Então, construir o reino de Deus em nós depende dessa paz. E aí nós estaremos imunes às circunstâncias externas. Quando surgem ideias novas, se elas nos incomodam, isso é por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E aí a gente cria resistência, mas precisamos nos esforçar para sair da zona de conforto e realizar a reforma íntima. E uma citação de Jeremiah Johnson, ele é pesquisador e professor de História de Cristianismo nos Estados Unidos, e olha que interessante que ele escreve. É impensável como seria o nosso mundo sem o cristianismo. Há muitas religiões ou mesmo concepções de outros deuses, mas nenhum sistema religioso ou visão acerca de Deus foi e é capaz de produzir um impacto revolucionador nos costumes e valores humanos, como foi e é o cristianismo. Então, a prática dos ensinamentos de Jesus, o amor, a justiça, a humildade, é que possibilitarão a construção da sociedade mais justa e fraterna. E Allan Kardec escreve lá, né, na codificação espírita, à guerra sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, amigos queridos, agradeço essa oportunidade e façamos a nossa parte para implantar o reino de Deus em nossos corações, para construir essa paz interior e que ela se espalhe pelo mundo inteiro. Muito obrigada, que a paz de Jesus esteja sempre presente conosco.